Boa noite a todos os telespectadores do programa Impacto. Eu quero nesta noite convidá-los a meditar num texto bíblico que se encontra no livro de 2 Reis, capítulo de número 5. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios. E este varão, homem valoroso, porém era leproso. Queridos, eu gostaria nesta noite de fazer juntamente com você uma reflexão na vida deste homem chamado Naamã. Naamã era sírio e na sua nação exercia uma função de chefe do exército real. Era um homem muito estimado, honrado e também reconhecido por todos os que estavam ao seu dispor. Porém, este homem, ele tinha uma deficiência, ele era leproso. E tanto na tradição judaica como no mundo antigo, a lepra caracterizava uma maldição na vida daquela pessoa que a detinha. Naamã, mesmo tendo todos esses adjetivos, tinha que conviver com a triste realidade de ser um homem leproso, de ser um homem amaldiçoado. Mas, no entanto, a história deste homem revela que Deus, na sua infinita graça, na sua bondade e misericórdia, Ele cuida daquele que se chega a Ele. A Bíblia relata que, por ocasião de um testemunho ouvido pela uma moça da nação de Israel, que chegou com a esposa de Naamã e disse: se o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Veja bem que essa palavra, esse testemunho de uma jovem, reacendeu no coração de Naamã uma fé que o levou a agir, que o levou a procurar a solução para o seu problema. Nos diz a palavra do Senhor que Naamã, imediatamente ao ouvir este testemunho, ele recorre ao rei da Síria, pedindo permissão para que fosse até o povo de Israel, para que pudesse ali ter um encontro com o Deus de Israel. Nós sabemos que a cultura judaica, ela difundiu no mundo todo a crença no Deus Todo-Poderoso, no Deus Criador dos céus e da terra. Mesmo Naamã não conhecendo esse Deus, mas por motivo da sua enfermidade, ele teve desejo de conhecer. E nos diz a palavra do Senhor que ele procura o rei e o rei o dirige até o profeta chamado Eliseu. Eliseu era o profeta que havia substituído Elias quando foi tomado pelo Senhor. Como profeta, era responsável para anunciar os oráculos de Deus, a vontade de Deus. Nós sabemos que o profeta, no Antigo Testamento, era a pessoa ungida por Deus, consagrada por Deus e autorizada por Deus para falar em nome de Deus. Todas as vezes que o profeta de Deus falava, era como se Deus estivesse falando. E a Bíblia diz que houve um encontro em que Naamã chega diante do profeta. O profeta
manda o seu servo Geazi dizer a Naamã que a solução para o problema dele estava em mergulhar 7 vezes no Jordão. Deixa eu dizer algo sobre o Jordão. Quem sabe você tem uma doença física, espiritual ou algo semelhante e você necessita de cura, você necessita de restauração. Veja bem que a restauração de Naamã não estava simplesmente no Rio Jordão, estava na fé que outrora ele manifestava no Deus de Israel. O Jordão foi apenas um meio que Deus, através do profeta, usou para exercer essa fé na vida de Naamã e conduzi-lo à cura e conduzi-lo ao milagre. Naamã recusa-se a descer ao Jordão, alegando que em Damasco, capital da Síria, havia rios de águas cristalinas, como os rios de Abana e Farfar. Mas aconselhado por alguns colegas, amigos que estavam juntamente com ele na sua comitiva, Naamã se sujeita ao Jordão. Naamã mergulha ao Jordão. E o fato interessante é que o Rio Jordão, ele simboliza a própria pessoa de Cristo Jesus. O Rio Jordão simboliza, num simbolismo, a pessoa de Cristo Jesus. Porque quando o Rio Jordão é mencionado no Novo Testamento, o fato mais evidente do Jordão é quando Jesus chega para ser batizado por João Batista. O próprio Jesus se submete ao Jordão, dando-nos a entender a todos nós que a humildade, ela é o fator principal que leva à exaltação. Naamã não era acostumado a obedecer, era chefe, era grande, era honrado, era estimado. Havia uma barreira entre o milagre e o orgulho. O orgulho de Naamã estava falando mais alto do que a humildade. A Bíblia diz que antes da honra vem a humildade. A humildade, ela precede a honra. Querido, quem sabe este problema é só um pouquinho mais de humildade, de você descer ao Jordão, de você se humilhar à pessoa de Jesus, de você reconhecer que você precisa de cura, que você precisa de restauração, que você precisa de libertação e que você precisa de uma nova vida. A Bíblia diz que quando Naamã mergulha as 7 vezes, ao retornar, a sua pele era como uma pele de uma criança, né? Uma pele de um bebê, totalmente restaurado, totalmente novo, totalmente limpo daquela lepra. Veja bem, querido, que não foi o Jordão que operou o milagre, que limpou as chagas, a ferida das lepras de Naamã. O Jordão foi o meio pelo qual o profeta falou para que Naamã pudesse conhecer o Deus de Israel. Veja bem que quando Naamã ele retorna, né, limpo, a primeira coisa que ele faz é agradecer a Deus. Ele chega com o profeta e diz: agora eu sei que há um Deus em Israel e que não há outro Deus igual a ele ou semelhante a ele, porque este Deus é o Deus que cura, é o Deus que sara, é o Deus que restaura e é o Deus que dá vida nova. Aquele que está afadado, cansado, sobrecarregado, aquele que não tem esperança, aquele que está desenganado, aquele que está mesmo até alienado da sociedade. Veja bem que o apóstolo Paulo diz no capítulo 5, versículo 17, que os que estão em Deus, os que estão em Cristo, eles se tornam novas criaturas. Tudo se faz novo e as coisas velhas passaram. A lição de Naamã foi uma lição de aprender a reconhecer Deus como Senhor, Salvador, Libertador e Curador. E eu quero nesta noite orar, te apresentando este Deus que pode mudar a sua vida. Nosso Deus e nosso Pai,
No nome de Jesus eu oro, te apresentando cada ouvinte, cada telespectador deste programa, e que a tua mão poderosa possa abençoar, sustentar e fazer o grande milagre que ele precisa, em nome de Jesus. Amém.